e hoje nós vamos falar sobre lugar do crime, né? Semana passada nós falamos sobre tempo, quando que o crime ocorre, né? Uma discussão, Matheus, você não estava na aula, muito bacana no sentido, e aí? Quando que o crime ocorre? É na conduta do agente ou é no resultado produzido, né? Eu até uso, Matheus, você vai saber muito bem aí, lá na minha cidade, né? O rio está abaixo agora, Barra do Garças, Mato Grosso, e Aragarças, Goiás. O rio está baixo, deve dar aí uma diferença de uns 40, 35 metros, né? A distância, você já consegue atravessar ali. Eu atiro em Barra do Garças, quero matar fulano que está lá na praia da Aragaça, e isso é totalmente possível, tá, turma? Porque a distância é bem curta. Matheus, atiro, ok? Para efeitos, quando que o crime ocorreu? O crime ocorreu em Barra do Garças ou ocorreu em Aragarças, né? Então, essa é a discussão do que diz respeito ao tempo do crime, e hoje a gente continua no mesmo raciocínio, só que para falar de lugar, né? Outra coisa que acontece muito aí na minha cidade, Matheus, o pessoal, às vezes, acontece algum crime em Barra do Garças, tá ok? A cidade não tem recursos, a vítima precisa ir embora para Goiânia, correndo, tá ok? Então, fica 2, 3 dias no hospital aí de Barra do Garças, é transferido para Goiânia, fica 4, 5, 10 dias em Goiânia, morre em Goiânia. Vamos lá, ó. O crime ocorreu em Barra do Garças, a ação do agente, homicídio, tudo que a gente conversou na aula passada sobre teoria da atividade, né, que foi adotada pelo Código Penal no artigo 4º. E ele morre, o crime é consumado, até então estava tentado, é consumado em Goiânia. E aí, né, quando que esse crime ocorreu? Né? Nós estudamos. O crime, de fato, ocorreu em Barra do Garças, homicídio. Ele continuou, Matheus, esses 10, 14 dias sendo homicídio. A questão né, que nós conversamos, é a forma do homicídio, né? Até enquanto estava em Barra do Garças, o caminho para Goiânia, o tempo que ele permaneceu em Goiânia, o crime já tinha ocorrido, homicídio, mas na forma tentada. Somente em Goiânia houve aí, né, mudou a forma, deixou de ser tentada e passou a ser consumada. Então, eu creio que a grande sacada, né, da aula passada, quando a gente estuda a teoria da atividade, é que o crime ocorre, Matheus, Hilton, lembrando aí, na conduta do agente. É a conduta do agente que fala qual que é o crime praticado, né? Isso é o que fala o artigo 4º, quando considera o momento da ação ou omissão. Ainda o artigo 4º ainda fala, independente de qual seja o resultado. O crime é considerado praticado, tá? No momento da ação do agente. Então, entendam daqui para frente que o crime ocorre, Matheus, Maria Eduarda, na conduta do agente. Tranquilo? Independente de qual seja o resultado. E é por isso, turma, que nós temos a figura da tentativa. Se fosse considerar a teoria do resultado para o momento do crime, nós não teríamos a figura da tentativa. Por quê? Olha só, Ellison, que chegou agora, eu atiraria em Barra do Garças e se fosse considerar o resultado, só precisaria esperar o resultado, teria que esperar o resultado definitivo. Olha, a delegacia, enfim, o delegado não poderia fazer nenhum procedimento. Foi isso que até chamei a atenção na aula passada. Olha que insegurança jurídica que nós teríamos, né? Então, assim, pessoal, nada mais lógico, tá bom? Eu quero que daqui para frente, né, conforme a gente vai passando, isso se apresente lógico para vocês depois da aula passada, tá? Teoria da atividade. Se houver uma mudança do resultado,
eu continuo respondendo pelo crime de homicídio ou crime de roubo, né, enfim, mas na sua forma ou tentada ou consumada. Tranquilo, turma? Beleza? Tranquilo? E hoje a gente vira a chave. Nós vamos estudar não o momento do crime, mas sim o lugar do crime, Elison, né? Onde que o crime ocorreu? No artigo 4º, nós estudamos quando, né, o crime ocorre. E no artigo 6º, a gente vem estudar onde o crime, de fato, ocorreu. Tranquilo? O raciocínio é o mesmo, as teorias são as mesmas, né? Só vai mudar o raciocínio, né? Que aqui nós não vamos falar de tempo, e sim de lugar. Dependendo da doutrina que vocês lerem, que vocês terem contato, Maria, pode falar espacial, né? Teoria espacial, do espaço. É tudo a mesma coisa. O lugar do crime, o espaço, é tudo a mesma coisa. Tranquilo? Turma, vocês me dão 10 segundinhos só para eu pegar uma água aqui, que minha garganta está secando. Pode ser? Vai lá, só, vai tranquilo. Peraí. Você também lá do lado. A boca está secando. Turminha, vamos lá. Primeiro porque... turma, eu nem avisei vocês, tá? Eu estou sem meu refletor aqui, por isso que eu não estou dando aula na lousa. E para ficar claro, eu tenho que deixar a janela aberta aqui. E quando eu deixo a janela aberta, ela reflete na lousa toda e vocês não vão conseguir ver nada. Tá bom? Eu estou sem meu... Na verdade, meu refletor queimou, eu tinha um outro, mas só um fica muito escuro. Tá bom? De dia, quando eu dou aula de dia, eu tenho que fechar a janela, tem um blackout aqui, porque senão dá reflexo ali. Tá bom? Mas essa aula é mais um bate-papo, como foi a aula passada, então não é nada que vai atrapalhar, não. Tá bom? Turminha, para que, Matheus, que é importante, né? Eu sempre tenho comigo, acho que desses 8 anos que eu estou dando aula, né, sempre vejo que é muito interessante eu localizar o aluno, né, da matéria, raciocinar a matéria. Acho que mais importante, turma, aí a galerinha, né, todos nós vamos ter que fazer o OAB daqui uns dias, quem for para o ramo do concurso público aí, quem pode advogar ou qualquer outra área, turma, nós precisamos, acho que tem uma diferença muito grande entre aprender e raciocinar a matéria. Aprender a matéria é bacana, mas eu entendo que ainda assim seja frágil. Em algum momento, só aprender pode te deixar na mão. Acho que a partir do momento que a gente raciocina a matéria, turma, eu creio que a gente vai estabelecendo novas conexões e o conteúdo vai ficando um pouco mais claro. Então, eu sempre gosto de falar de lugar do crime e fazer um raciocínio antes de entrar na matéria. Professor, para que é importante eu identificar o lugar do crime, onde que o crime ocorreu? Vocês estão tendo direito funcional agora ou já tiveram semestre passado? Me atualizem aí. Estamos tendo agora o primeiro, né, funcional 1, professor Cristiano. É o primeiro. Vocês já viram sobre jurisdição? Já viu, Matheusão? Jurisdição. Ainda não. Não, né? Então não tem problema. Vou dar uma... Não é matéria de penal, mas eu sempre falo sobre jurisdição aqui quando eu vou falar lugar do crime. Turma, o que é jurisdição? Jurisdição nada mais tá ok? Do que, em um primeiro plano, de uma limitação territorial, tá bom? A gente falando do aspecto, né, do aspecto físico, jurisdição nada mais do que uma limitação territorial, tá ok? Para julgar determinados crimes, tá? Na matéria penal, né? Existe jurisdição no âmbito civil, normal, tá ok? Vamos lá. Nós temos aqui perto a cidade de Rosário Oeste. Em Rosário Oeste, Matheus, só tem um juiz, tá ok? Então, tudo que acontece dentro da comarca de Rosário Oeste,
de Rosário. A comarca de Rosário Oeste estende-se a Jangada também. A cidade de Jangada não tem fórum, né? Ela pertence à comarca de Rosário Oeste. Tudo que acontece dentro de Rosário Oeste, que precisa de uma resposta estatal, que precisa de uma resposta da justiça, a jurisdição competente é o juízo de Rosário Oeste. Ok? Se eu começo a traficar, Mateus, em Cáceres, ok? Venho traficando, começo na Bolívia, passo por Cáceres, tá ok? Passo em Várzea Grande, vou para Rosário Oeste, sou pego em Rosário Oeste, tá ok? Eu pratiquei o crime tanto em Cáceres, Várzea Grande e Rosário Oeste. Tranquilo? Se precisar da resposta estatal, Rosário Oeste é competente, Várzea Grande é competente e Cáceres também é competente. Nós vamos ver isso agora. O que eu quero colocar para vocês, turma? Qual que é a importância da gente identificar o local do crime? Nada mais, sendo direto, Hilton, para saber quem vai julgar, para saber quem é competente, né, para apurar, para julgar aquele determinado crime. Porque é plenamente possível que a conduta, a atividade, né, inicie em uma localidade e termine em outra localidade. Só estabelecendo um paralelo com o artigo 4º, lá nós estamos falando de quando o crime ocorre, né? É totalmente possível que um crime ocorra em uma localidade e produza um resultado em outra. Lá a gente viu que o que define é a teoria da atividade. Agora nós já estamos com foco no local, na questão espacial, tá? Então, turma, para vocês só, né, visualizarem a importância da matéria, nada mais é do que para definir a jurisdição, ou seja, quem vai ser competente para julgar aquele determinado crime. Tranquilos até aqui? O porquê que a gente estuda a matéria é igual quando eu estudava matemática, né, turma? Eu acho que muitas das vezes o Matheus não é o caso, que ele é engenheiro, então foge da regra aí, mas eu, no meu caso, quando tinha matemática na escola, eu falei, meu Deus, para que eu vou usar isso? Esse negócio eu nunca vou usar, né? Geralmente a gente tinha isso aí. Então, eu já gosto de falar por que nós estamos estudando a matéria, turma. Tranquilos? Posso seguir? Eu estou com tempo, tá, turma? Pode ficar tranquilo. Beleza, Hilton confirmou aí. Então, turma, novamente, 3 teorias, tá bom? Teoria da atividade, teoria do resultado e teoria mista. E eu não vou falar para vocês, não. Vamos desenhar juntos aqui. Mateus, Hilton, Isabelle, olha lá, estou lá na minha cidade, como eu falei para vocês, indignado, consigo ver um desafeto lá do outro lado. Tá ok? Consigo ver um desafeto lá do outro lado. Eu não entendo muito de arma, mas aí eu acho que um 38 bem... Tem alguém que entende aqui? Um 38 bem no jeito, acho que consegue, né? 35, 40 metros. O que vocês me falam? Consegue? Um 38? Ó, Ellison, um 38 bem no jeito, acho que consegue pegar lá do outro lado, tá ok? Atiro lá, atinjo a vítima lá, tá? O meu desafeto. Mateus, empreendo fuga, tá ok? Empreendo fuga. Lá todo mundo da minha família mora em Barra do Garça. Você quer saber? Eu vou dar um jeito de esconder na própria Arara Garça. Ninguém vai desconfiar. Consigo, entro 10, 15 quilômetros para a cidade lá de Aragaça, atravesso a ponte, né? Entro, vou para uma fazenda. E fico 2, 3, 4 dias numa fazenda, falo, não, esse negócio aqui tá complicado, isso aqui vai estourar rapidão. Vou para Iporá, outra cidade, um pouquinho mais para frente. Mateus, dependendo, deve ter passado por lá.
dependendo do caminho que foi. E aí, turma? Sou preso em Iporá. Olha, 3 localidades. Eu cometi o crime em Barra do Garças, o resultado foi produzido em Aragarças e eu fui preso em Iporá. Esse é o contexto, ok? Quem vocês acham que é, né, o juízo competente para julgar o meu caso? Iporá, Aragarças ou Barra do Garças? O que vocês me falam? Tem alguém que arrisca aí? Turma, tranquilo, olha só. Turma, artigo 6º, deixa eu até colocar ele para vocês aqui no bate-papo, ó. Artigo 6º do Código Penal. E aqui nós vamos ver uma diferença, turma, ó. Nós vamos ver uma diferença lá do artigo 4º, tá ok? Porque é o seguinte, no artigo 4º, turma, no artigo 4º, considerou-se para o tempo do crime teoria da atividade. No artigo 6º, Wilton, mudou, meu parceiro, tá ok? Ó, considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como, onde produziu ou deveria produzir-se o resultado. Então, aqui eu preciso chamar a atenção de vocês, né? Para deixar gravado aí, Ellison, tá bom? Para definir o local do crime, considera-se o local do crime tanto onde ocorreu a ação ou omissão, quanto, né, onde ocorreu o resultado. Nesse exemplo que eu dei aqui, o crime ocorreu tanto em Barra do Garça quanto em Aragarças, que é Goiás, uma outra jurisdição. Tá ok? Né? Onde o crime ocorreu, tanto em Aragarças quanto em Barra do Garças, tá ok? Então, ali a polícia que tomar conhecimento primeiro, né? Tomar conhecimento, não, que pegar, prender aí o agente do crime, pode iniciar. O que acontece muito é de ter acordos de cooperações, né? Entre as polícias. Então, turma, considere-se, né, na essência da lei, na questão técnica, Hilton, considera-se praticado o crime, né? O local do crime, tanto a ação ou omissão, tá? Somente a ação ou o resultado. Somente para recapitular aqui, né, as teorias, né? Teoria da atividade, Hilton, Maria Eduarda, considera-se, né, que o crime, ele ocorre, o crime ele é praticado na conduta, quando o agente pratica o crime, na ação ou omissão, o crime já está ocorrido. Mesmo raciocínio é estendido para o lugar do crime, tá ok, turma? O local do crime é considerado também onde o agente cometeu, né, a ação ou omissão. Tá? E aí é só, eu sempre dou a dica, né, olhar bem a questão textual, Wilton, tem um bem como aí, bem como o resultado, né, onde produziu o resultado. Então, aqui, né, especificamente no lugar do crime, o Código Penal adotou a teoria mista, tá bom? A teoria mista, porque tanto faz o lugar da ação ou omissão, quanto o lugar do resultado, onde deveria produzir o resultado, também é competente para julgar o crime. Então, 3 teorias são as mesmas: atividade, resultado e mista, tá ok? E mista. E no artigo 6º adotou aí, né, o Código Penal recepcionou a teoria mista para definir o local do crime. Tá bom, turma? Alguma dúvida aqui? O que vocês me falam? Posso prosseguir? Posso prosseguir? Bem tranquila essa matéria, né, turma? Ó, deixa eu colocar para vocês aí. Tranquilo, né, Hilton? Ela é tranquilinha, tá bom? É uma matéria muito importante, turma, porque
a gente termina, né, tempo e local do crime, semana que vem, depois da prova, na verdade, a gente já entra em extraterritorialidade, e assim, o que eu vou pedir para vocês, né, Ellison, é que a gente só tenha esse cuidado, ok? A gente só tenha esse cuidado. Para definir o tempo do crime, artigo 4º, adotou a teoria da atividade, tá? Para definir o local do crime, a teoria mista, tá? Que considera tanto o resultado, a ação, quanto o resultado, o local do resultado onde deveria produzir o resultado para definir o local do crime, né? E turma, são situações que a gente acha que às vezes, professor, mas isso ocorre muito, tá bom? Ocorre muito. Olha só o exemplo dos crimes continuados, né? Sequestro, tráfico, né? Olha só o exemplo que eu usei. O camarada começa traficando lá em Cáceres. Ele praticou o crime em Cáceres? Sim, praticou o crime em Cáceres, né? Passou por Várzea Grande, o crime foi praticado em Várzea Grande? Também em Várzea Grande. Passou por Cuiabá? Demais. E aqui também. E aqui em Cuiabá nós também temos isso, né, Matheus? Se a gente for olhar, é muito comum crimes praticados em Várzea Grande produzirem efeito em Cuiabá e vice-versa, né? O próprio tráfico de drogas, né? A questão de roubo, né? É muito comum. O camarada pega rouba o carro em Cuiabá e vai para Várzea Grande, né? Então, daqui para frente, o raciocínio é que a gente faça o seguinte, que o crime ocorreu, Matheus, tanto em Cuiabá, né, quanto em Várzea Grande também, para definir o lugar do crime, né? O lugar do crime nesses outros é tanto Cuiabá quanto Várzea Grande, né? Que a gente tem essa virada de chave aí, tecnicamente falando, né? Que o lugar do crime, considerando o artigo 6º, né, do Código Penal, considera tanto onde ocorreu a ação em si, né? E aqui é geralmente onde a gente vincula, né? A gente vincula, não, a ação foi em tal lugar, né? Pronto, então é em Cuiabá. Só que agora vocês estão vendo que a dinâmica é um pouco diferente, né? Para o lugar do crime, tanto onde a ação ou omissão, quanto onde ocorreu o resultado. Não confundindo isso, tá tranquilo, eu tenho certeza que não vai ter dificuldade, e se tiver, manda aqui para a gente conversar, para a gente ir limpando, tá? É uma matéria, turma, que a gente quebra alguns paradigmas, né? E aqui eu preciso confessar, Matheus, para vocês, Maria Eduarda, por que um dos motivos, né, que quando eu posso escolher a minha cadeira na faculdade, eu escolho parte geral, né? Eu sou o primeiro professor de penal da FACIP, então, e o professor Lucilo, ele tem esse critério de cadeiras, né? Então, pelo fato de eu ser o primeiro, eu consigo escolher a minha cadeira também. Então, assim, eu escolho parte geral por conta disso, um dos motivos. O primeiro motivo, porque é a parte mais importante do direito penal, né? Uma parte geral mal feita, uma parte geral feita assim, de qualquer jeito, vocês vão ter alguns problemas lá na frente. Então, assim, eu procuro, né, realmente me doar ao máximo. E segundo, por conta disso aqui que acontece, porque é o momento, Matheus, da gente quebrar muitos paradigmas, né? E, assim, essa aula passada, essa aula, né, de lugar do crime, nos ajuda muito com isso, né? A quebrar alguns paradigmas. Então, Maria Eduarda, daqui para frente é isso que eu quero, ok? Que vocês raciocinem o seguinte, que o lugar do crime pode ser tanto onde ocorreu, né, a ação, quanto o resultado. Quando vê um jornal da vida aí, cadeia neles, um indivíduo foi para Várzea Grande, cometeu em Cuiabá, foi para Várzea Grande, você fala, olha, o lugar do crime é tanto Cuiabá quanto Várzea Grande, né? A pessoa às vezes está perto de você, não pode entender, mas que isso já se apresente um pouco lógico para nós no decorrer dos dias. Hilton, você levantou a mão, meu irmão? Você quer falar alguma coisa? Sim, era sobre essa dúvida mesmo, professor, mas acho que você já respondeu. Era tipo, se o crime foi praticado em Cuiabá, aí
Pegaram um cara lá em Várzea Grande. Tanto Várzea Grande como Cuiabá tem a competência. Isso, Hilton. Aí nós vamos precisar ver se ele estava praticando a extensão do crime lá. Porque, olha só, foi bom você falar. O artigo 6 que eu coloquei no bate-papo fala, né? Ação ou omissão, bem como, né, o local do resultado onde deveria produzir o resultado. Vamos supor, se ele rouba em Cuiabá, né? Vende o carro em Cuiabá e é pego em Várzea Grande, você há de concordar comigo, Hilton, que nada do crime ocorreu em Várzea Grande. Você concorda? Consegue visualizar? Nem a ação e nem o resultado ocorreu em Várzea Grande. Você concorda comigo? Sim. Né? Aí não. Aí, nesse caso, e ele foi preso em Várzea Grande. Aí, nesse caso, não, Hilton. Nesse caso, a competência é só Cuiabá. Porque tanto a ação quanto o resultado do crime foi em Cuiabá. Tranquilo? Agora, se ele atravessa a ponte com o carro, né? Ainda é o resultado desse roubo, né? Aí sim, aí sim nós temos aí a questão do artigo 6º, né? É competente tanto Cuiabá quanto Várzea Grande, tá bom, Hilton? A questão do sequestro, né, pessoal? O sequestro é um caso típico disso também, muito nítido, né? Que o sequestro ocorre em uma cidade, né? E o cativeiro é estourado em outra cidade, né? Competente, o crime ocorreu nos dois lugares, tanto em Cuiabá, quanto na cidade onde foi estourado o cativeiro, né? Então, assim, essa é a intenção da matéria, turma, que isso vá se apresentando um pouco lógico para nós, e eu espero que no decorrer a gente tenha essa noção. Tranquilo? Turma, se tiver mais alguma dúvida, pode falar, turma. Professor, vai chegar lá. E esse professor Rafael, há 1 ano e meio atrás, me falou que era teoria mista, Matheus. Tanto o lugar do crime quanto o resultado. E agora, chegando aqui para estudar processo penal 1, acho que 70 é processo penal 1, né? Eu estou vendo aqui que não é teoria da atividade, não é teoria mista coisa nenhuma, é teoria da atividade. Artigo 70, turma, coloquei no bate-papo. A competência será, de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração, ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato da execução. Olha aí, uma norma processual com, em aparente conflito com a norma material. Turma, vocês sabem a diferença entre material e processual? É que vocês não tiveram nenhuma matéria processual ainda, né? Acho que no segundo semestre não tem processo civil, nada, né? Processo penal tem certeza que não tem. Vocês só vão ver depois de parte geral 2. Turma, existem normas materiais, que é essa que nós estamos estudando, direito penal, tá bom? Direito civil, que regula a matéria. E existem as normas processuais que vocês ainda vão estudar, né? Que são normas que estabelecem o rito, que estabelecem o procedimento, Matheus, o passo a passo a ser seguido. Vocês vão estudar o processo penal. O artigo 70 é uma norma processual, turma, e aparentemente pode parecer um conflito, né? Porque a norma material, que é o artigo 6º, fala que para lugar do crime é tanto a ação quanto o lugar do resultado, teoria mista. E o artigo 70 fala aí, a competência será, em regra, determinada pelo lugar do crime em que se consumar a infração. No exemplo que eu dei aqui, competência vai ser Aragarças, Matheus, porque o crime consumou em Aragarças. Dei o tiro em Barra do Garças, mas o crime consumou em Aragarças. Tranquilos? Pelo artigo 70, ok? Então, turma, qual que é a diferença disso? A aplicação do artigo 70, do artigo 6º, turma, ela é geral, porque ela é regra material. Ela aplica-se de forma geral.
Só que ela tem uma maior incidência, Matheus, para crimes cuja distância envolve, né, países, ou seja, direito internacional. Olha só, o tráfico que ocorreu começou lá na Bolívia, entra dentro do Brasil, teoria da atividade. A Bolívia pode até investigar lá também, mas o Brasil não vai deixar de investigar aqui, porque o crime ocorreu aqui dentro também, teoria, né, mista aí, ocorreu tanto lá quanto aqui. O artigo 70, ele é mais uma direção para o direito penal interno, né? O que acontece que eu falei, né? O que tem aí? Se eu atiro, mata, né, em Aragarças, sou pego em Barra do Garças, né, por uma questão de direito penal interno, o responsável, né, pela investigação competente vai ser Aragarças, porque obedece isso aí, no direito penal interno, a regra processual, tá ok? Onde consumou o crime. Pode parecer um conflito, turma, mas isso na prática é muito tranquilo. Qual que é a minha dica? Deixe o artigo 6º para a regra de direito penal internacional, quando envolver crimes penais, né, questões internacionais. Olha o que a gente vê muito aí na Lava Jato, né? Crimes de lavagem de dinheiro, Matheus, que ocorreu, né, na Suíça, em paraísos fiscais, né, dinheiro mandado lá para o Porto de Ariel, em Cuba. E por que o Brasil tem competência para julgar crimes ocorridos lá? Artigo 6º, turma, tá ok? Algo que o artigo 70 não alcança. O artigo 70 não alcança regra internacional e ele fica para regras, né, do direito penal doméstico. Tranquilos, turma?